Olá, começa agora mais um evento de nossa plataforma. Sou Fernanda Campos, jornalista e diretora do Fonte Agro. E o tema de hoje é Educação e Treinamento para o Produtor Rural. Nosso primeiro palestrante é o engenheiro agrônomo Roberto Araújo. Formado pela Universidade de Brasília, tem MBA em Gestão, MBA em Marketing e é pós-graduado em Engenharia de Irrigação e em Proteção de Plantas. Falando um pouquinho sobre a CropLife, o que a gente tem aqui como um ponto aí para ser destacado é que nós somos uma associação que reúne empresas que atuam no mercado de melhoramento e de proteção de plantas. E eu gosto muito desse slide que fala sobre a intensificação sustentável dos cultivos, porque é isso que a gente tem visto aí ao longo das últimas décadas, né? A evolução das tecnologias utilizadas no campo, sementes geneticamente melhoradas, aspectos de inovação com biotecnologia, uso de defensivos químicos com moléculas cada vez mais modernas e produtos biológicos e inoculantes, que é um mercado que tem crescido muito no Brasil. Então, as associadas da CropLife trabalham com o conjunto dessas tecnologias em sistemas de produção que abordam temas como o plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, áreas irrigadas, sistemas como o manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, e o conceito de agricultura regenerativa. E no centro a gente vê os sistemas digitais de gestão, que são importante ferramenta aí para customizar e otimizar processos, né? Os agricultores sempre estão buscando, dentro das suas fazendas, maior eficiência no uso de recursos, para serem mais competitivos e melhorarem a sua rentabilidade. Então, esses aqui são aspectos importantes, que é quando a gente fala de tecnologia na agricultura. Um outro ponto importante para a gente destacar é que os cultivos agrícolas eles estão expostos a mais de 100 mil espécies de fungos patogênicos, 10 mil espécies de insetos, 4 mil espécies de nematóides e 30 mil espécies de plantas daninhas que podem levar à perda de até 40% da produção, né? Isso aí são dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que faz essa projeção. Então, uma das funções dessas tecnologias, das ferramentas de proteção, é justamente evitar o desperdício, a perda dessa produção, o que garante a oferta abundante, preços competitivos, inclusive para maior acesso pelos consumidores. A gente vê o impacto das questões que envolvem a segurança alimentar quando surge uma guerra, como é o caso aí da Ucrânia, o quanto isso impacta a questão da segurança alimentar no mundo, o preço dos alimentos, inflação. Então, esse tipo de tecnologia é super importante para uma agricultura sustentável. Tendo em vista esses aspectos, eu gostaria de destacar alguns pontos, né? E um deles é justamente o público-alvo, quando a gente fala de educação, de trabalho de cursos para a formação de pessoas, a gente tem aí uma estimativa desse número de aplicadores de defensivos agrícolas no Brasil. Com base aí no Censo Agropecuário do IBGE de 2017, mais de 1,7 milhão de produtores declararam que utilizam defensivos agrícolas químicos, né, nas suas lavouras. Se nós considerarmos que já tem mais de 5 anos esse estudo, e que é crescente o número de produtores usando essas tecnologias, nós podemos concluir que são mais de 2 milhões de aplicadores de defensivos agrícolas químicos e biológicos que manuseiam, que trabalham com essas substâncias no campo. Então, traz aqui uma informação importante sobre qual é o tamanho, né, da população de pessoas que precisam ser alcançadas com esse treinamento ou com essa capacitação. A CropLife resolveu investir num estudo, uma pesquisa presencial com uma amostragem de aplicadores e agricultores, perguntando para essas pessoas justamente sobre como elas gostariam de ser treinadas, como elas aprendem, qual é
o caminho que elas fazem para aprender a fazer melhor as suas atividades. A gente também quis entender a faixa etária, quis entender a escolaridade, uma série de outros aspectos demográficos que nos ajudassem a fazer um planejamento das ações de educação. Então, esse estudo foi inovação no agronegócio e a qualificação do produtor rural brasileiro na era digital, foi publicado aí em parceria com a Ernst Young e a CropLife no começo desse ano, e é um estudo que tem sido aí um balizador para nos ajudar a trabalhar com planejamento de como levar a educação para o campo. Então, é importante a gente entender do público-alvo como a gente pode trabalhar da melhor forma possível para levar essa educação profissionalizante. Aqui um exemplo dos equipamentos de aplicação, autopropelido, tratorizado, tubo pulverizador, o costal e o semi-estacionário. A ideia é que os aplicadores vão ter essa capacitação específica para cada tipo de equipamento que eles atuam, né? Então, o treinamento ele tem uma parte básica que é comum a todos os equipamentos, mas o treinamento prático, aquele conhecimento específico de como trabalhar, é feito por equipamento de aplicação. E o Brasil tem diversos tipos de cultivos, diversos tipos de equipamentos, e a ideia é realmente estar habilitando essas pessoas para utilizarem corretamente, saberem como regular, como calibrar esses equipamentos. Hamilton Ramos é pesquisador científico e diretor do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Se a gente já trabalha com treinamento há muito tempo e a gente continua com alguns índices bastante elevados de deficiência, alguma coisa está errado no treinamento. Então, o que nós precisamos começar a entender é o que é um treinamento, como avaliar esse treinamento. E aí que entram as metodologias, é aí que entra a ciência. Porque se nós vamos desenvolver treinamentos, nós temos que partir de algumas premissas básicas, que são importantes entender para poder se fornecer o treinamento. A primeira delas é que o objetivo do treinamento é promover melhoria, é mudar a atitude. Se você treina uma pessoa e daí 20 anos você ainda está treinando a mesma pessoa e a situação não mudou, isso é custo, não é investimento. A pessoa tem que entender para poder melhorar, né? Para ela poder entender, a gente tem que começar a entender, nós treinadores, nós que levamos a informação, temos que começar a entender que todo treinamento deve buscar a compreensão de conceito e não a memorização de informação. Não adianta decorar para a prova, na semana seguinte você esqueceu. Você tem que entender não o que você tem que fazer, mas por que você tem que trazer. Qual é a melhoria que aquilo incorpora no seu sistema de produção? Esse é o importante. É isso que o trabalhador, que quem está sendo treinado tem que entender. Só que para isso, nós precisamos colocar também na cabeça de quem está treinando que a responsabilidade de qualquer ato de comunicação é sempre do emissor. Aquela história de que o agricultor é reticente à mudança, que você pode treinar, que ele não vai mudar, a culpa não é do agricultor. A culpa é de quem está levando a informação, que não está sendo eficiente em fazer com que ele compreenda o conceito. Então, ele pode até tentar mudar, mas se ele não entendeu o conceito, ele volta para a zona de conforto dele. Volta para aquilo que ele faz errado, entre aspas, o errado, que nós vamos discutir um pouco, porque ele se sente seguro dentro daquela situação. Né? Então, eu também tenho alguns problemas em entender algo do tipo assim, algumas pulverizações chega-se a perder 70% daquilo que é aplicado. Ótimo. Quem é que paga por isso? Não é o produtor? Se ele entender que ele pode produzir com a mesma qualidade, gastando 70% menos de produto,
gastando menos tempo para pulverizar, por que ele vai continuar gastando 70% a mais? Se ele está gastando é porque ele não entendeu. E se ele não entendeu, alguma coisa está de errado no treinamento. Outro fator que é muito importante é entender que o que estimula uma pessoa a mudar, e o que a gente está buscando são mudanças de atitude, o que estimula uma pessoa a mudar são os acertos e não os erros. Então, quando eu chego num produtor e falo, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, é a mesma coisa de uma pessoa que passa por você e te critica o tempo inteiro. Quando ela te criticar novamente, é só mais uma crítica, aquilo não te muda em nada, é só mais uma crítica que ela te trouxe. Agora, se você tem uma pessoa que costuma te elogiar, a hora que ela te faz uma crítica, você vai, puxa, mas ela sempre me elogiou, agora ela está me criticando, eu preciso melhorar esse pouco para ser perfeito, e isso te estimula. Então, não adianta só evidenciar erro, né? Eu tenho que evidenciar os acertos e mostrar como melhorar ainda mais aquela situação. E, por último, né, um indicativo de que uma pessoa esquece 80% daquilo que ela aprendeu de forma passiva em até 2 anos. Ou seja, eu não consigo avaliar um treinamento única e simplesmente logo depois que ele aconteceu. Porque eu não consigo medir a fixação, eu não consigo medir o quanto eu fui eficiente em fazer com que aquele treinando compreendesse os conceitos e mudasse a situação dele. Então, se eu não levar essas premissas em consideração, é difícil eu fazer e avaliar um bom treinamento que leve a uma mudança de atitude, que leve a uma melhoria na situação de trabalho. Rafaela Tognetti é graduada em Pedagogia e especialista em Gestão de Pessoas. Atuou como gestora de projetos para a formação e desenvolvimento de pessoas em multinacional do agronegócio. Junto ao Senar MT, ela foi responsável pelo setor de portfólio de cursos e treinamentos para o produtor e trabalhador rural. O que você ainda não sabia é que, para elevar o potencial das pessoas, você não olha para o que não é bom. Você olha para aquilo que é bom. E aí eu vou passar para vocês uma fórmula, que a gente chama de fórmula do sucesso. Sabe aquela fórmula que você fala assim, pronto, tenho os melhores equipamentos, tenho a melhor equipe, tenho tudo de bom. E agora, como que eu elevo a parte que me interessa dentro da minha empresa? Como que eu elevo minha respeito? Então, aqui eu trago para vocês a fórmula do sucesso. A fórmula de sucesso em relação ao desenvolvimento humano, comportamento humano é elevar o potencial cada vez mais das pessoas e diminuir as interferências. O que é o potencial? Quando nós entendemos o perfil comportamental de cada pessoa que compõe a nossa empresa, nós vamos organizar cenários, organizar desafios onde essa pessoa use o que é de mais significativo no perfil dela. Se eu estou falando de um logo, eu não vou colocar um logo para ser o comercial da empresa. Eu vou deixar esse logo na parte de planejamento estratégico. Se eu estou falando de segurança no trabalho, eu não vou colocar uma águia na segurança do trabalho, senão a cada dia a águia vai ficar criando uma nova forma de ensinar. Eu deixo um gato que é extremamente cuidadoso. E quando eu falo em diminuir as interferências, é um grande erro que com certeza vocês fizeram até aqui. Nós olhamos aquilo que a pessoa não é boa, colocamos ela de frente com a gente e iniciamos o que chamamos de feedback. Aí você olha assim, eu e a Fernanda, e chego para a Fernanda. Fernanda, então, Fernanda, vamos imaginar que a Fernanda é um lobo extremamente planejador. Aí eu chego para a Fernanda e falo, Fernanda, você precisa ser mais criativa. Fernanda, você não se comunica tanto, você não fala tanto. O que eu estou querendo? O que a Fernanda não tem de melhor, eu quero elevar. É aí que está o erro. Ao invés de eu fazer isso, é trazer assim, Fernanda, você é extremamente planejadora, você tem um senso de planejamento, você é extremamente estrategista.
eu quero você na parte de planejamento da empresa. Eu sei que a Fernanda é comunicativa, então eu diminuo a interferência, não deixo ela no processo de ser porta-voz de um treinamento, mas coloco ela junto com uma águia, que vai querer falar tudo que ela bem entender. E a Fernanda vai ser a pessoa que vai trazer todas as informações necessárias e exatas para que essa águia vá lá e transforme essa informação para todos da equipe. Então, o sucesso é o que é bom, eu elevo numa potência 10. O que não é bom, eu tenho consciência, mas eu entendo que se aquela pessoa não é boa nisso, existe alguém na equipe que é outra pessoa na equipe que é boa nisso. Memorizem bem, tirem foto, printem essa tela. Sucesso é igual a elevo o potencial, aquilo que eu sou bom, eu compreendo aquilo que eu não sou bom e entendo que aquilo que eu não sou bom, eu me conecto com pessoas que são boas na equipe. E aí, o que eu quero trazer para vocês é muito mais simples do que você imagina. O detalhe é, precisamos entender quais são os perfis comportamentais. Mas mais do que tudo, quem sou eu? Qual é o meu perfil comportamental? Qual é o meu potencial? Qual é a minha interferência? Qual é o potencial do outro? Qual é a interferência do outro? E aí nós iniciamos o que nós falamos muito, que é gestão de pessoas dentro das empresas. Então, não basta pensarmos em bons equipamentos ou somente em boas metodologias se nós não entendermos que o ser humano é dividido em 4 perfis comportamentais. Cada um tem os seus interesses, cada um tem o seu potencial e cada um tem as suas interferências. Boa noite, Rafaela Tognetti. Boa noite, Roberto Araújo. Boa noite, doutora Hamilton. Obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. E eu os convido a fazer as considerações finais sobre a participação de vocês. De fato, a gente vê como os assuntos, né, que foram tratados, como eles se complementam, né? A gente tem, primeiro, um desafio muito grande, né, um desafio do tamanho da nossa agricultura, um desafio muito grande, e o que a gente está tentando trazer aqui é reflexo de uma curva de aprendizado que já vem de longo tempo, como o Hamilton destacou, né? Tem uma turma que já está trabalhando há muito tempo aí com treinamento, com capacitação. A gente já teve a oportunidade de aprender os erros e acertos de todo esse projeto. E agora a gente está diante aí de uma oportunidade de implementar uma política pública que ainda está sendo construída. Hoje mesmo foi publicado aí uma nova portaria, que é uma consulta pública, né, dando conta aí de mais um aspecto do programa Aplicador Legal. Então, todos terão a oportunidade de ler o que está sendo proposto aí pelo Ministério da Agricultura, de participar, de trazer a sua contribuição. Tem um time dedicado para esse trabalho aí, que está elaborando esse planejamento, né, esse programa de treinamento, dentro de uma realidade nova que a gente está vivendo com todo esse processo aí de digitalização, de automação, da gente poder levar isso também para dentro das escolas, para os programas de treinamento. Ou seja, nós também estamos aprendendo no dia a dia como lidar e extrair o melhor das ferramentas, das soluções digitais. E é importante a gente conciliar todos esses aprendizados, né? Os aspectos que envolvem a andragogia, que é o ensino do adulto, a gente poder levar esse conhecimento, entender sobre o perfil das pessoas, investir em gente, né? Nós estamos falando aqui da possibilidade aí de investir em nivelamento, atualização de instrutores, de multiplicadores que vão estar a campo, podendo complementar esse conhecimento com aulas práticas, né, dos equipamentos. Então, tem todo um desafio, mas que vai reunir conhecimentos multidisciplinares para a gente poder implementar essa jornada. Nós temos na nossa agricultura muitos resultados positivos, O que nós precisamos fazer é trabalhar na pessoa que vai integrar todos esses resultados, que vai ligar o produto à máquina, ao ambiente, né, que é exatamente o trabalhador rural. E nós não podemos perder essa chance, né? Para vocês terem uma ideia, eu já estive em 2000 visitando países da Europa, conhecendo sistemas de avaliação de treinamento de agricultores e avaliação de pulverizadores. São 22 anos.
que a gente vem batendo nessa tecla, e hoje o Brasil tem uma evolução muito grande, ela está preparado para essa evolução. Nós precisamos realmente investir nesse trabalhador para que ele seja e se sinta parte do processo, que ele saiba efetivamente usar essas tecnologias e para que nós possamos efetivamente trabalhar não mais somente a melhoria da nossa agricultura. Nós precisamos trabalhar a melhoria das nossas pessoas, das pessoas que estão na agricultura, para que elas se sintam parte da agricultura e nós aí consigamos crescer ainda mais como país agrícola que nós somos. Eu digo que quando nós falamos de um instrutor e uma pessoa que está no processo de ensinar o outro, ele não precisa ter 25% de cada perfil, porque senão ficaria uma equação muito exata, né? Ele tem que ter sim um perfil em evidência, é aí que quando a gente olha um professor e fala assim, nossa, eu gosto muito daquele professor, que ele tem que ter uma característica dele. Mas um instrutor, ele tem que ter o entendimento sobre todos os perfis. Ele tem que ser o que nós chamamos do processo da neurolinguística, ele tem que entender qual é a necessidade do outro e trazer essa moldagem para as pessoas, né? Então, algo muito importante é, se ele está diante de uma sala, de um processo de treinamento onde todos são lobos, ele precisa, sim, entender e se fazer mais lobo. Ele tem que trazer características mais de conteúdo, mais questões fundamentadas.